Eduardo Bolsonaro declarou que vai pedir licença do mandato de deputado federal e existe a possibilidade de pedir asilo político nos Estados Unidos. Vamos falar sobre a decisão do Dudu? Não. A gente veio aqui falar hoje sobre a possibilidade legal desse pedido de licença, quais são as consequências, qual é o procedimento e falar sobre asilo político. Porque política não é do nosso interesse. O que interessa pra gente? Aprender. Então vamos hoje aprender constitucional e direito internacional. A previsão legal desse pedido de licença está no artigo 56 da Constituição Federal e no regulamento interno da Câmara dos Deputados. Quem pode pedir licença? Por quanto tempo? Por quê? Para quê? O artigo 56 fala que senadores e deputados não perdem o mandato quando eles pedem licença por duas razões. Na primeira, eles vão continuar servindo o Estado. De que maneira? Eles vão se licenciar para ser o ministro, ou o secretário, ou quando vão desempenhar uma missão temporária em outro país, ou diplomática ou cultural. E a segunda razão é por interesses pessoais, para tratar da saúde, ou algum outro motivo pessoal, que não nos cabe saber. Essas são situações que justificam senadores e deputados não perderem o mandato. E existem dois períodos de licença, duas situações. Primeiro, uma licença curta de até 120 dias de afastamento. Nesse caso, o cargo fica lá e o suplente não assume. Quando a licença é maior, com mais de 120 dias de afastamento, aí o suplente assume e em qualquer momento que o senador ou deputado quiser voltar, ele reassume o cargo dele. Ou seja, ele não perdeu o mandato, colocou alguém ali substituindo ele, enquanto ele precisou estar ausente. E ele continua recebendo por isso? Cada caso é um caso. É óbvio que se ele se afastou para servir o Estado, missão diplomática, qualquer coisa assim, ele continua recebendo. Se ele se afastou por motivos pessoais para tratar da saúde ou de assuntos particulares, ele não continua recebendo, ainda que seja um afastamento curto, menos de 120 dias, ou um afastamento longo, mais de 120 dias. Como que é o processo desse pedido de licença? Bom, tem que ser encaminhado para o presidente da Câmara dos Deputados, fundamentado, por quê? Por que quer essa licença? E tem que ser lida na primeira sessão plenária após o recebimento do pedido, desse pedido de licença. E aí, o presidente da Câmara vai decidir se vai conceder esse pedido ou não vai conceder esse pedido diante do fundamento. Entendido o pedido de licença, vamos para o segundo tema do nosso vídeo, que é o asilo político. O que é o asilo político? Primeiro, que a gente precisa saber, é um direito humano. Então, pedir asilo político não é um crime, é um direito humano de todo cidadão não precisa estar exercendo cargo público ali não. Qualquer um que se sinta perseguido por razões políticas pode pedir um asilo político para outro estado. Esse outro estado pode conceder ou pode não conceder. É opção do estado que vai receber o cidadão, qualquer cidadão, que se sente perseguido politicamente. É óbvio que ele vai ter que chegar e justificar por que ele está se sentindo perseguido e aí vai ser recebido ou não vai ser recebido. O asilo político protege de risco ou ameaça a integridade ou a liberdade. E como funciona o asilo político no Brasil? Eu não estou falando dos Estados Unidos conceder lá não, porque isso é política deles, isso é leis deles. Estou falando aqui no Brasil, como é que funciona? Quem concede é o Poder Executivo. Então, o estrangeiro que se sente ameaçado politicamente lá no país dele vai chegar aqui na Polícia Federal, vai falar quais são as razões, justificar. Esse pedido vai ser encaminhado para o Ministério das Relações Exteriores e ao Presidente da República quem dá a decisão final. Uma vez recebido, o asilado recebe identidade, recebe carteira de trabalho e tem os mesmos direitos sociais de qualquer estrangeiro que mora no Brasil. Esses são os direitos que ele tem e, como dever, ele não pode interferir na política do Estado que o recebeu, no caso, o Brasil. Então, o que aprendemos sobre asilo político? Primeiro, qualquer pessoa pode pedir, não precisa ser uma pessoa pública, uma pessoa que desempenha um cargo público, qualquer pessoa pode pedir. É um direito humano, está inclusive previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD, e o motivo desse pedido tem que ser se sentir perseguido por razões políticas. Por que é tão importante frisar isso? Porque tem muita gente que confunde a condição de asilado da condição de refugiado. Qual que é a diferença? O asilado está ali por motivos políticos, de perseguição política. O refugiado está ali por motivos de outro tipo de perseguição, religiosa, cultural, de etnia. Então, essa é a divisão entre asilo político, perseguição política. Refugiado, perseguições outras.
Outra confusão que fazem muito é sobre o asilo político e o exílio. No asilo, o Estado vai receber alguém que não cometeu crime, que não está esperando sentença de nenhum crime. O exílio é o Estado expulsando uma pessoa do Estado. Não quer aquela pessoa. Então, no asilo político, a pessoa é recebida. No exílio político, a pessoa é mandada embora. Ficou bem clara essa divisão? Eu sou a Cláudia, do Entendeu Direito Eu Quero Que Desenhe, e eu ensino concurseiros e OABeiros a memorizar o dobro do conteúdo na metade do tempo através de esquemas visuais, mapas mentais, organogramas, cronogramas, mnemônicos. Confere aqui, ó, o nosso site, www.entendeudireito.com.br. A gente tem mais de 2.500 esquemas visuais das mais diversas matérias jurídicas e de português. Aprender dessa forma é muito mais efetivo, porque você vendo cores, imagens, formas, os dois lados do seu cérebro trabalham e fixam muito mais o conteúdo. Segue a gente em todas as redes sociais, @EntendeuDireito. E se quiser deixar a sua opinião sobre esse assunto que tratamos aqui, deixe nos comentários.